Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja sobre a sua vida, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero compartilhar algo que o Senhor ministrou no meu coração há alguns dias. Na verdade, 15 dias atrás, para quem estava aqui no culto da noite, eu comecei a decorrer eu não vou falar que é um ensinamento, porque o ensinamento é de Jesus. Mas eu comecei a decorrer uma explicação em cima do ensinamento de Jesus, que a gente chama de Sermão da Montanha, ou a primeira pregação de Jesus, que está em Mateus capítulo 5. E nós falamos sobre as bem-aventuranças. Nós falamos sobre ser bem-aventurado, que bem-aventurado é aquele que é feliz, né? E eu acho muito importante que você vá, se você não esteve aqui, você não pegou esse ensinamento, eu acho muito importante que você vá ao YouTube e que você assista. O nome da pregação é Felizes São, né? Porque são felizes aqueles que. E que você entenda o que foi explicado ali. Porque se existe uma fórmula de felicidade, Jesus ensinou ela. E está lá explicado tudo em Mateus capítulo 5. E a gente começou explicando, né? Quando Jesus diz, olha, bem-aventurados os pobres de espírito. E a gente foi explicando e fazendo entender que pobre de espírito é aquele que reconhece a pobreza da sua espiritualidade diante da grandeza de quem ele é. E a próxima frase ele diz, bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Choram por quê? Choram por causa da sua pobreza de espírito, reconhece o seu estado necessitado de arrependimento. E assim sucessivamente. Então a gente entendeu juntos aqui que Jesus começa os seus ensinamentos tratando o ser humano, tratando a existência humana, tratando muitas vezes a arrogância e a presunção do homem, a prepotência e o sentimento de que ele não precisa de Deus. Então Jesus começa o ensinamento não dando diretrizes a respeito da nossa vida no sentido de ações ou qualquer coisa assim, mas sim voltando-se para aquilo que precisa mudar dentro de nós. Então, vou repetir mais uma vez, está lá no nosso canal do YouTube, Cumprir Oficial, e você pode procurar a palavra Felizes São, que você vai ser fundamentado nisso. E desde que eu ministrei aquela palavra, Jesus colocou muito forte no meu coração que eu deveria continuar em cima do Sermão da Montanha, trazendo alguns ensinamentos a partir do que ele mesmo ensinou. E nós paramos exatamente no versículo 12, o final das bem-aventuranças. E eu quero começar com você hoje no versículo 13. Então nós vamos para Mateus capítulo 5, versículo 13. Mateus capítulo 5, versículo 13. Né? De manhã a gente colocou no telão, mas... Amém, oremos. Jesus termina as bem-aventuranças, ele termina de explicar a transformação humana e o quanto nós podemos andar com uma vida feliz. E aí ele entra nesse assunto. E ele diz assim, vocês são o sal da terra. Ponto, final. É isso que está aí? Em outras traduções, vós sois o sal da terra. Ponto final. Isso é uma exclamação completa, não é? Quando tem um ponto final, não é assim que a língua portuguesa ensina? Fechou o entendimento daquela frase. Então Jesus deu uma afirmação aqui. Ele afirmou, vocês são o sal da terra. Vocês quem? Vocês que creem, vocês que entenderam aí o que eu expliquei em cima, a respeito da tua transformação pessoal. Eu expliquei a respeito da tua transformação pessoal, agora eu estou explicando. Vocês, assim, são o sal da terra. E é muito interessante que quando a gente fala de sal nos nossos dias, eu não preciso explicar para que serve o sal, preciso? Todo mundo sabe que o sal serve para dar sabor, é óbvio. Quem já comeu aquela comida maravilhosa sem sal aqui, levanta a mão. Que você põe na boca e fala assim, esqueceu o sal, aquele arroz sem sal, né? Delícia, né? Comida sem sal é horrível, vocês concordam comigo? Comida sem sal não faz sentido, ok? Então o sal é para dar sabor, pronto, a gente já entendeu. Tá, mas nos tempos de Jesus, o sal também tinha outras funcionalidades.
O sal também servia para outras coisas. Até alguns anos atrás, antes da existência das geladeiras, o que não faz muito tempo, você deve ter 50 anos, se tiver, 60, acho que não passa disso. Nunca pesquisei quando a geladeira foi inventada, mas eu sei que é novo, ok? É novo, diante da existência humana é novo. Vocês concordam comigo que é novo? É novo. E o que era usado para conservar alimentos perecíveis? Sal. Então, no tempo de Jesus, o sal não tinha só a utilidade de dar sabor. Sal também tinha a utilidade de preservar a putrefação de alimentos. Sal também era usado para conservação, para manter coisas. Sim? Estão comigo? Uma terceira utilidade do sal no tempo de Jesus. Sal era utilizado para curar feridas. Então a pessoa tinha um lugar inflamado que não sarava, aquele lugar que insistia em ficar infeccionado com pus, e eu não preciso te dar detalhes que você sabe bem do que eu estou falando. Aquilo era a Bíblia diz isso, era amolecido com óleo, era espremido, era colocado sal. E aí você pensa, ai, né? É para arder muito, correto? Vocês concordam comigo? E aí era atado com faixa, porque o sal tinha a capacidade, ou tem a capacidade de matar bactérias dentro daquele ferimento. O sal era tão utilizado que eu lembro quando era criança, eu tinha 8 anos, e eu estava na garupa de uma, como é que chamava? De uma Barra Forte, quem lembra delas? Faz tempo, tá? Uma Barra Forte, eu estava na garupeira junto com o meu tio, e o meu pé, eu tinha 7 para 8 anos, e o meu pé entrou na roda da bicicleta, nos raios, e eu trinquei o calcanhar naquele dia, e eu estava na casa da minha avó, e eu cheguei em casa com aquele pé doendo, mancando, sem conseguir pôr o pé no chão. O que ela pôs no meu pé? Salmoura. Salmoura, fazia-se uma salmoura, enfiava-se o pé na salmoura, para aliviar a dor, para tirar o inchaço, para um monte de coisa, tipo, servia para tudo, né? Se tivesse umas ervas, já dava macetada numas ervas, já colocava junto, é ou não é assim? Então, hoje quando nós nos remetemos ao sal, ele tem praticamente uma única utilidade, ok? Mas no passado, assim como hoje é indispensável, mas era muito mais indispensável. Era muito mais usado. Estão comigo? Amém? E aí Jesus dá uma afirmação muito interessante. Vocês são o sal da terra. Aí eu começo a entender o que a gente é. O que a gente é? Primeiro, nós somos capacitados para trazer sabor para os ambientes que estamos inseridos. Nós fomos colocados por Deus para trazer sabor para ambientes sem graça. Quem já comeu uma comida sem sal? Você não diz é sem graça? Nossa, está sem graça a comida. É ou não é? Nós somos capacitados para trazer sabor a ambientes sem graça. Sem a graça de Deus estabelecida. Nós somos capacitados a trazer sabor à vida das pessoas que estão com uma vidinha sem graça. Agora, sabe o que é interessante? É que muitas vezes dentro dessa nossa, às vezes, impulsividade de tentar trazer sabor, nós acabamos sendo exagerados, e aí ao invés de ficar bom, fica salgado. Eu lembro uma vez, olha eu com as minhas histórias de criança, eu tinha uns 13 anos, eu acho 14. Quem já comeu docinho de leite em pó? Aquele quando não tem nenhum doce, você olha no armário e tem um pouquinho de leite em pó lá em cima, você fala, já sei. Aí você pega o leite em pó, coloca umas 2 ou 3 colheres de leite em pó, coloca uma colherzinha de açúcar, dá uns pinguinhos de água, mexe assim. Quem já comeu? Bom, eu na minha confecção do meu doce, ao invés de uma colher de açúcar, eu coloquei uma colher de... E o que eu fiz? Com o doce pronto, peguei aquela colherzona assim.
e vape na boca. Chegou até a embrulhar o estômago, de tanto que amargou. E eu precisei jogar o leite fora, o doce fora. Era pra ser, na minha cabeça era doce. E eu precisei jogar aquele negócio fora. Querido, eu queria trazer algumas reflexões para você. Se as pessoas da sua casa te experimentassem hoje, que sabor você tem? Será que é tempero ou será que você é amargo? Salgado demais? Rancoroso, azedo? Se as pessoas que convivem com você pudessem expressar o teu sabor, que sabor você destila? Que sabor você tem? O que as pessoas que convivem com você diriam a respeito do seu sabor? O que as pessoas que moram na mesma casa que você diriam a respeito daquilo que sai de você? O que os seus amigos de trabalho diriam a respeito do seu sabor? Será que lá no teu trabalho você é uma pessoa que traz equilíbrio e temperança? Afinal, temperança é um fruto do Espírito. O sal bem aplicado. Como que é a dosagem daquilo que você destila de graça e de Jesus nos ambientes que você está? Será que você é aquele crente insuportável, que tudo é Jesus, mas não dá nenhum tipo de testemunho? Que joga sal, mas na hora de realmente dar sabor, tá amargo? Ou será que você é alguém que tem equilíbrio certo para no momento certo dosar na vida das pessoas aquilo que elas precisam? Vós sois o sal da terra. Nós somos o sal da terra. Que tipo de sabor temos destilado? Qual o nível de temperança que temos colocado na vida das pessoas? Agora vamos para o segundo entendimento do sal. O sal servia para conservar e impedir a putrefação de alimentos. Nós, como sal da terra, também temos que ter a capacidade de ajudar a conservar o irmão que está perto de nós. Ajudar a conservar a fé dele. Ajudar a conservar a esperança dele em Jesus. Só que um sal nunca vai conservar nada se antes não se envolver com aquela peça. Sim ou não? Vamos pegar o sal, a gente joga uma pitada de sal em cima de vamos imaginar um pernilzão que vai virar lá uma carne seca, né? Aí você joga uma pitada de sal e fala, acho que já tá bom. O sal precisa se envolver na vida da pessoa, ou naquela peça de alimento, para que ele possa realmente causar uma conservação. O quanto você tem se envolvido com a vida dos seus irmãos para conservar eles na fé? Para ajudar na conservação e na manutenção daquilo que Deus deu para a vida deles. Para impedir que eles apodreçam no seu entendimento. Ou será que você é alguém que é mosca? Gosta de depositar ovinhos do mal para que as coisas apodreçam? Nós somos o sal da terra. Temos funções como sal. Fomos chamados para nos envolver com as pessoas e ajudar a conservar aquilo que ela tem de bom. Porque quando é conservado um alimento, eu consigo extrair o melhor dele. Vocês estão... É ou não é? Sim. E aí nós temos a terceira coisa, a terceira funcionalidade do sal. Curar feridas. Na verdade, matar as bactérias da ferida. Qual foi a última vez que alguém veio com uma ferida para o seu lado e você pôde ser o sal que na hora ardeu, fez sair lágrimas dos olhos, mas que gerou cura? Porque normalmente as pessoas nos procuram não querendo cura de verdade. Principalmente eu como pastor, Alaine. Elas procuram querendo apoio. Apoio para aquilo que elas fazem de errado.
É interessante, tem gente que chega em nós, aí chega em mim e pede minha opinião. Eu dou minha opinião. Depois chega na Laine, sem falar que falou comigo, e pede a opinião da Laine. Aí depois chega em outro pastor aqui da igreja perguntando a opinião também. Vai cair do cavalo, porque a gente é alinhado e a gente fala a mesma coisa. A gente conhece a Bíblia, então a gente não vai fugir do que a palavra de Deus diz. Mas a pessoa busca o quê? Cura. Busca apoio. Apoio para se manter com a ferida. O que ela quer? Só uma lambidinha a mais para ver se alivia um pouquinho e ela continua andando ferida. Se você quer ser sal, cara, quando as pessoas virem expor as suas feridas, você precisa fazer arder. Falar verdades que sejam sinceras em amor. Porque o amor não está separado da disciplina. Deus corrige o filho que ama. Só que nós vivemos na geração do politicamente correto. Ou seja, seja conivente comigo e me apoia tudo que eu faço. Se você discorda de mim, você é meu inimigo e você é um fóbico em alguma área. Tem fobia de alguma coisa. É ou não é assim? É assim a geração mimimi. A geração Nutella dos nossos dias. Só que Deus não está chamando esta casa nem esta igreja para ser a geração Nutella. Aqui tem crente raiz. Crente cheio de amor e que fala a verdade. Amém? Então às vezes vai ser necessário um confronto em amor. E um confronto em amor cura. Enquanto uma lambeção em melação só perpetua a ferida. Quem já passou por isso? Eu já. De ouvir verdades que eu não queria ouvir porque confrontavam o meu próprio ser. Quem eu sou de verdade. Quem é? Só eu? Ah, não, tem mais. Né? De vez em quando a gente senta com o pastor Juscelio, que é o pastor que cuida da gente, né? A gente senta lá, começa a conversar e a gente começa a contar algumas coisas e tal. De repente leva uma, né? Aquela lambada de sal em cima do lugarzinho que tá doendo. Chega, chora, né? Chega, chora, sai a aguinha dos olhos. Mas cura, mas muda atitudes, mas transforma. Como que Jesus começou o seu sermão? Transformando, focando na transformação do indivíduo. Porque ele precisa de indivíduos transformados para serem sal da terra. Agora, sabe o que me assustou? Sabe aquele texto que você lê? Que você fala assim, cara, eu nunca li isso. Eu falei ontem para a Laine lendo esse texto de novo. Eu falei, Laine, não acredito que está escrito aqui. Falei para ela. Por quê? Deixa eu contar mais uma experiência, mais um negócio que aconteceu na minha adolescência. Meu Deus. Não, sabe o que acontece? Veja bem. Tem feridas que se não doer antes não sara. Na verdade, quase todas elas. Quando eu tinha 14 anos, eu estava andando de patins, levei um tombo, quebrei a mão. A gente era de rua, irmão. A gente corria em cima de muro, pegava pipa no telhado dos outros, quebrava a telha, brigava, o vizinho ficava bravo. A gente era gente no passado, né? Hoje em dia é só, né? Chutava, jogava bola no asfalto, arrancava uma tampa de dedão por semana. Era um negócio assim, era assim que a gente vivia, graças a Deus, né? Pulava em terreno baldio, pegava coisa das árvores dos outros, né? Não era assim? Era assim, né? Guerra de mamona, era isso aí, né? Bolinha de saibro, aí doía mais. Mas a gente era feliz. Aí o que acontece? Tô lá andando, quando surgiu os roller, quem lembra disso? Quem é desse tempo? Tá lá, pá. E eu correndo de um amigo, o amigo correndo a pé e eu correndo de roller. Desequilibrei, capote, né? Quebrei o braço, a mão desencaixou do punho. Aí eu chego no hospital, né? A mão caída para baixo assim, desencaixada do punho. Precisa voltar no lugar, né? Aí eu olhei pro enfermeiro e falei assim, mas não vai dar nem anestesia? Ele falou assim, não pode, não pega, é a seco. Aí juntou um enfermeiro no braço, um enfermeiro na mão, esticou tudo que dava. E aí o do braço fez assim pro da mão, ó. Aí o da mão catou e... Tipo, vai. Chega, grita, né? Que doeu demais, né? Então, feridas não são curadas sem uma ardidinha do sal. Nós somos o sal da terra. Nós somos o sal da terra.
Agora, o que me assusta no ensinamento de Jesus é a próxima frase. Porque se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Cara, olha o que Jesus está falando. Você leu aí na Bíblia? Leu aí? Tá aí? Porque se o sal for insípido ou perder o sabor, o que nós faremos com ele? Como restaurá-lo? Se uma vez eu fui alimentado pelo Espírito e fui mudado pelo Espírito para me tornar sal, e eu paro de exercer sabor, eu paro de exercer proteção, eu paro de exercer continuidade, eu paro de exercer cura, eu perdi a minha efetividade. Para que eu sirvo? O que Jesus falou? Para nada mais a não ser para ser pisados pelos homens. Cara, agora veja bem. Jesus não falou, como ele falou diversas vezes, não serve para mais nada a não ser para ser lançado no fogo no inferno. Foi isso que ele disse? Só que teve vezes que ele disse, não teve? O servo que guardou o talento e não usou. O que ele falou que ia acontecer? Ia ser lançado fora onde há prantos e ranger de dente, ok? E aquele que não mantém o seu óleo na botija, lá na lâmpada, também iria ficar para fora. Ok, mas nesse caso ele não falou isso. Nesse caso ele falou, se você parar de salgar, filho, a tua vida na terra não vai servir para mais nada, a não ser para ser pisado pelos outros. É pesado essa palavra. João capítulo 6 declara que as pessoas que ouviram esse sermão disseram, é dura essas palavras. Quem pode suportá-las? Foi todo mundo embora. Aí ficou só os 12. Aí Jesus falou, vocês não querem também? E Pedro responde, para quem iremos? Só tu tem palavras de vida eterna. São palavras de vida eterna. São palavras de transformação genuína. São ensinamentos do nosso Senhor. Então, olha para essa pessoa que está do teu lado e fala assim, salga, irmão. Vocês estão felizes? Felizes e salgadinhos? Vocês são o sal da terra. Vocês são o sal da terra. É uma afirmação de Jesus. Vocês são o sal da terra. Olha para o irmão que está do teu lado e fala, você é o sal da terra. Laine, você é o sal da terra. Kleber, você é o sal da terra. Vocês são o sal da terra. Nós somos o sal da terra. Aleluia. Salgue, irmão. Dê sabor aos lugares que Jesus te inseriu. E aí, acabou o ensinamento de Jesus? O próximo versículo ele diz, outra afirmação com ponto final. Vós sois a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo, ponto. Falando de luz no tempo de Jesus, obviamente não era uma fluorescente, nem uma lâmpada de LED como essa. O que era a luz no tempo de Jesus? Como que era usada? Normalmente, o mais comum, obviamente tinha outras mais luxuosas, mas vamos falar do contexto geral do povo. Era uma cumbuca de barro, pequena assim, na onde ela era vamos imaginar, sei lá como que eu posso explicar, gente. Ela era redondinha e tinha um furinho no meio e ela era oca dentro. Uma pequena cumbuquinha mesmo com um furinho assim em cima. Então enchia-se ela de óleo, colocava-se um pedaço de trapo ali para ser o pavio e acendia. E por que de barro? Porque dava para carregar na mão para onde ia. Entende? Precisava ir para outro lugar, você levava a lâmpada na mão. Era mais ou menos isso. Obviamente existiam outros modelos, né? Mas esse era o mais básico, porque a pessoa fazia em casa, com o próprio barro. Ela moldava ali a argila, fazia a sua cumbuquinha e ela tinha ali a sua lâmpada.
Na hora de apagar, tampava-se aquele furinho, né? Acabou o oxigênio ali dentro, apaga o fogo. Ok? Ou secava-se o óleo, apagou o fogo. E aí Jesus fala assim, vocês são a luz no mundo. E luz tem a função de fazer o quê? Iluminar. Sabe por que ilumina? Porque na verdade trevas não existem. A ciência já provou isso. Trevas é simplesmente ausência de luz. E por que o mundo está em trevas? Por que as pessoas andam em trevas? O que é que está faltando? Quem são as luzes do mundo? Nós. Nós somos a luz do mundo. Aí é interessante como Jesus vem explicando. Porque você percebe que do sal ele não explicou nada. Porque ficou claro o ensinamento. Mas aqui ele traz uma explicação. Olha, nenhuma cidade edificada sobre a montanha pode ser escondida. Ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não é isso que está escrito aí? Aí ele continua dizendo, nem se esconde uma lâmpada ou uma candeia, que era também chamada de candeia, debaixo da mesa ou debaixo de uma vasilha. Antes, coloca-se ela no velador, ou em outras traduções, em um candelabro, e ela ilumina todos os que estão na casa. Olha que interessante isso. Quando Jesus faz a sua luz brilhar dentro de nós, quando Jesus faz a sua luz brilhar em nós, e é Ele que faz, eu vou te dar até o versículo disso, João 8, 12, Jesus, o telão está fazendo falta. João 8, 12 diz o seguinte, Jesus disse, João 8, 12, se você quiser abrir, quer abrir? Vocês estão curiosos? Vai lá, João 8, 12. João capítulo 8, versículo 12. Olha o que ele disse aí. De novo lhes falava Jesus. Eu sou a luz do mundo. Olha que interessante, ele disse que ele é a luz do mundo em João. E em Mateus ele afirma que quem é a luz do mundo? Por que ele afirma isso? Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então o que Jesus falou? Olha, eu sou a luz do mundo. Estou transferindo essa luz para você através do meu espírito. Se você andar comigo, você vai brilhar. Agora, sabe o que é interessante? Que Jesus dá dois tipos de brilho visível. Imagina uma cidade, volta comigo lá naquele tempo bíblico, volta comigo nos filmes históricos que você já assistiu. Ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre uma montanha. Imagina uma cidade sobre uma montanha, naquele tempo cidades não muito grandes. Alguém pode esconder aquela cidade? Tem como jogar lá um lençol, jogar um pano, esconder a cidade lá em cima da montanha? Quando luzes são acesas naquela cidade, alguém consegue fazer com que essas luzes não apareçam? Alguém consegue impedir que pessoas a longa distância enxerguem essa cidade? Não. Essa cidade pode ser enxergada de quilômetros de distância. Estão comigo? Estão me acompanhando? Só que também ele dá uma segunda instrução, uma segunda explicação. Ele diz, vocês são a lâmpadazinha. E ninguém pega uma lâmpadazinha de dentro de casa e coloca debaixo de uma vasilha. Ou coloca debaixo da mesa. Porque ela perderia sua função. Agora, por que Jesus explicou assim? Porque deixa eu te explicar uma coisa. Ninguém vai ser luz do mundo se não começar a brilhar primeiro dentro da sua casa. Agora, que tipo de luz você tem refletido para as pessoas que moram com você? Que tipo de luz você tem refletido para as pessoas que estão dentro do mesmo teto? Porque a Bíblia falou assim, ó, se tiver uma luz nessa casa, uma vez que ela é colocada no lugar apropriado, ela ilumina todos os que estão na casa. Com que tipo de luz tua mãe te descreveria, jovem? Tem jovem que quer salvar o mundo, mas não quer lavar a louça para a mãe.
Tem jovem que quer salvar o mundo, mas não quer arrumar o quarto. Tem homem que quer salvar o mundo, mas não quer governar a sua casa. Tem mulher que quer salvar o mundo, mas não quer ser sábia, submissa. Se a tua luz não brilha dentro da sua casa, querido, nunca você vai ser uma cidade colocada sobre um monte. Se eu não consigo iluminar quem está perto de mim, por que Deus ampliaria a minha luz para eu ser visto de longe? Tem gente que quer brilhar nos holofotes sem antes brilhar dentro de casa. Se o teu marido pudesse te descrever, o que ele descreveria de você? Se a tua esposa pudesse te descrever, o que ela descreveria de você? Se os seus filhos pudessem te descrever, o que eles descreveriam de você? E eles descrevem com sinceridade. Quem somos nós dentro do nosso lar, dentro do nosso cotidiano? Quem somos nós longe da comunidade da igreja? Que tipo de luz nós temos? O que nós carregamos? Como nós brilhamos? Sabe o que é interessante? A gente às vezes não quer brilhar em casa. A gente quer brilhar entre os outros, porque às vezes é mais fácil brilhar para os de longe do que brilhar para os de perto. É mais fácil, por exemplo, ser um pastor que é aquele pastor que ministra de conferência em conferência, do que ser um pastor local. Por quê? Porque o pastor local, todo mundo vai conviver com ele e vai conhecer quem ele é. E ele vai ter todos os desafios de convivência de uma comunidade. Aquele que vai daqui para colar, as pessoas conhecem só aquilo que ele tem de bom, o exaltam por isso, e ele continua a vida. Mas sabe o que é interessante? Lucas capítulo 15, versículo não lembro qual, acho que é o 4 ou 5. Quer abrir comigo? Pode abrir. Lucas 15, versículo 8. Lucas 15, versículo 8. Acharam? Olha aí que ele diz. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, preste atenção, dracma era uma moeda, uma unidade de valor. Estão comigo? Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma lâmpada, uma candeia, e varre a casa e procura atentamente até encontrá-la, e quando a encontra, reúne as amigas e as vizinhas e diz alegrem-se. Não é essa parte, é a primeira parte que eu quero. Preste atenção aqui, ele está falando assim, ó. Qual é a pessoa que, tendo valores e dentro de casa perde os valores, que não há de acender uma lâmpada para poder encontrar esses valores de volta? E muitas vezes nós estamos jogando os nossos valores, os valores cristãos, os valores bíblicos no lixo, dentro de casa. Eles estão se perdendo dentro dos nossos lares, porque a gente não consegue ser luz nem dentro de casa. E ele fala assim, qualquer mulher que, tendo perdido um valor dentro de casa, não acende a lâmpada. Às vezes você está aqui hoje pela primeira vez porque a tua casa tem andado em trevas, as coisas estão difíceis lá. Que o Espírito Santo te encha com o óleo dele, que o fogo do Espírito te acenda para você brilhar dentro do seu lar. Agora sabe o que é interessante? Todas as vezes que nós acendermos o fogo do Espírito dentro do nosso lar, que a nossa lâmpada se acender dentro do nosso lar, a primeira coisa que nós vamos encontrar não é o valor perdido, é a sujeira que está ali armazenada.
O texto diz: qual é a mulher que acendendo a dracma, acendendo a candeia, não pega a vassoura e... Porque a luz há de manifestar a sujeira que há dentro de nós e muitas vezes nos ambientes que vivemos. Querido, então se a hora que o Espírito Santo acender uma luz dentro de você e nos ambientes que você está, não se assuste com a sujeira que às vezes está lá inserida. E às vezes vai precisar de uma vassoura antes dos valores serem recuperados. Aquela mulher precisou limpar a casa, então limpando a casa ela encontrou a dracma. Mas porque a luz brilhou primeiro. Vós sois a luz do mundo. Não se acende a luz para se colocar debaixo de uma vasilha. É o famoso crente 007. Ninguém sabe que ele é. É a luz escondida debaixo da vasilhinha. Não brilha, não ilumina, não contagia, não traz, não dissipa as trevas na vida do próximo, nem dos que estão dentro da sua própria casa. Ai, pastor, meu marido não se converte. Sabe, eu faço a obra, eu faço tudo, eu trabalho demais para Jesus e meu marido não se converte. Volta-se para casa, seja sábia, trabalhe pela sua casa, ilumine lá dentro que seu marido se converte. Se ainda há trevas dentro da sua casa, o que está faltando é luz. Está tentando brilhar para fora, está tentando ser uma cidade edificada sobre um monte, quando não brilhou nem dentro de casa. Teu primeiro campo missionário lindo é a tua casa. Tua primeira igreja é a tua casa. Na verdade, a igreja é uma extensão de lares. Vocês estão felizes? Amém. Estão mesmo? Amém. Eu gostaria que vocês estivessem tristes agora. Triste com a realidade desse texto. Porque para mim ele nunca fez tanto sentido. E aí ele continua dizendo, olha, e aí precisa brilhar dentro de casa, e vai ter sujeira, e vai ter que varrer, e vai achar os valores. Ok, só que tem uma coisa, às vezes a gente achou o valor, ficou tão feliz e foi comemorar com as vizinhas que esqueceu a lâmpada. E o que a lâmpada faz? Apaga. Mateus capítulo 25, abre lá. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias, lâmpadas, e saíram para encontrar o Jesus, o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Só até aí. Aqui é um contexto que está falando da volta de Jesus. Quem vai entrar para celebrar com o noivo? Quem tiver com lâmpada acesa. Lâmpada acesa. Vós sois a luz do mundo. Não se esconde uma lâmpada debaixo de uma vasilha. Até porque se você esconder debaixo de uma vasilha, o que vai acabar lá debaixo? O oxigênio. O que vai acontecer com o fogo? Vai ser extinto. Não se esconde uma lâmpada debaixo de uma vasilha. Você não foi chamado para ficar oculto, para ficar escondido. Você foi chamado para brilhar. Primeiro dentro da sua casa, depois para poder recuperar valores para sua família, depois para poder encontrar-se com Jesus, porque você manteve essa lâmpada acesa e a sua casa nunca mais andou em trevas. Nunca mais andou em trevas, porque você manteve o óleo aceso todo dia. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Dentro desse contexto de lâmpada, de quanto em quanto tempo tinha que se colocar óleo ali de novo? Todo dia? Aí eu entendo porque Jesus ensinou a orar todo dia, dentro do mesmo ensinamento do Sermão da Montanha. Mas pastor, onde está escrito que tem que ser todo dia? Está escrito quando está escrito assim, ó, o pão nosso de cada dia nos dê. Então o de hoje eu peço para hoje, o de amanhã eu peço que dia?
Pronto. De quanto em quanto tempo eu tenho que orar? Todo dia. É tão simples. Tem coisa que a gente fica tentando encontrar coisa, mas está lá, está escrito, é só ler. Então, de quanto em quanto tempo eu ponho óleo na lâmpada? Todo dia, porque se eu não pôr hoje, à noite ela não tem luz para clarear. Quando as trevas invadirem, tentarem contra a minha família, a luz não vai estar ali para expulsar as trevas. Todo dia. Pastor, eu não sei orar. Orar é conversar. Quem sabe conversar aqui? Levanta a mão. Só se tiver algum mudo, né? Aí você me perdoa, porque eu não sei. Mas tem alguém aqui quem aqui sabe conversar? Levanta a mão. Não tem muita gente que sabe conversar. Tem gente que fala tanto, né? Que cumprimenta até os cachorros na rua, né? Pensou se orasse desse tanto? Oração é isso, é falar com Deus. Você não precisa de palavra difícil, não precisa de palavra eloquente, não precisa de jargão, né? Quantas vezes eu já vi pessoas orando assim, amém, é o jeito deles, mas começa, né? Ó santíssimo, grandioso, sublime, enaltecido, soberano, e muda até a voz, né? Ó grandíssimo, soberano, enaltecido, poderoso Deus, entramos agora confiadamente em tua presença. Eu fico imaginando a Ana Beatriz falando assim comigo. Ó papaizinho lindo do meu coração, entro agora no seu quarto para te fazer um pedido. Por favor, eu gostaria muito que você comprasse uma sandália nova para mim. Eu vou olhar para ela, tá louca, menina? Pirou? Agora, se Deus é meu pai, se Jesus falou que nós podemos ser amigos dele, por que eu preciso chegar na presença dele desse jeito? Oração é conversar com Jesus. Falar e ouvir. Vou repetir. Falar e ouvir. Eu posso ouvir Jesus, pastor? João capítulo 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem é a ovelha de Jesus aí diz amém? Amém. É só parar para escutá-lo. Pedir, Jesus, fala comigo. Ele fala. Ai, pastor, isso parece um negócio meio, né? Não, ele fala. Ele fala aqui, ele fala aqui, ele fala aqui. Ele fala. É só você parar para ouvir. Às vezes a gente está orando com tanta pressa, né? Não é? A gente entra assim, fala assim, deixa eu entrar para orar porque eu tenho 20 minutinhos para orar. Então é aquela coisa assim, ó Deus, você tem 20 minutos para falar. Não falar nos 20 minutos eu vou ter que sair. Faz ou não faz isso? Aí a gente tem tanta coisa para falar que a gente entra lá e fala, em nome de Jesus, amém. Aí Deus queria falar, mas você não deu tempo para ele falar. Você não deu tempo para ele te responder. Você não deu tempo para ele encher a tua lâmpada. Você não deu tempo para ele acender o teu fogo. Você só pediu. E pode pedir? Pode, Jesus não ensinou? O meu pão de cada dia me dê hoje? Isso é pedido. Mas a oração não pode ser só isso. E a lâmpada vai se mantendo acesa. E ela se mantendo acesa, ela está clareando cada vez mais. E está impedindo que sujeira se acumule. E está impedindo que valores se percam. Tá, legal. E aí? Aí quando você mantém as suas lâmpadas acesas, Jesus dá a ilustração de uma cidade edificada sobre uma... O que é uma cidade edificada, principalmente naquele tempo? O que uma cidade edificada sobre uma montanha trazia? Primeiro, segurança. Porque toda a cidade tinha muro. Certo? Vocês estão me entendendo? Quem estava lá estava seguro, quem estava trancado, protegido. Ela traz conforto, ela traz abrigo. Então o que Jesus está falando? A luz de vocês pode ser tão ampla, mas tão ampla, que vocês podem ser como uma cidade edificada sobre uma montanha.
As pessoas vão ver de longe. Vai ser impossível te esconder, porque ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre uma montanha. A tua luz pode ser tão ampla que a quilômetros de distância vão te ver e vão procurar abrigo e segurança em você. A tua luz pode ser tão ampla que mesmo que Satanás tente te ocultar, e mesmo que as pessoas tentem te difamar, não vai ser possível mais. Todo mundo verá o seu brilho. Porque vós sois a luz do mundo. Não se esconda, não entre debaixo de uma vasilha. Deixa eu voltar aqui o texto. Não entre debaixo de uma vasilha, não se esconda. E aí ele diz o seguinte, versículo 16: assim, desta forma, brilhe a luz de vocês diante dos... Não tem a ver com Jesus enxergar a tua luz, porque a luz vem dele. A luz não pertence a você, a luz não pertence a mim, a luz pertence a ele. Então não é Jesus que tem que ver o meu brilho, não é Jesus que tem que ver, olha Jesus, como eu sou bonitinho quando eu estou cantando. Olha como eu sou bonitinho quando eu estou te adorando. Olha como eu sou lindo quando eu estou dançando. Olha como eu sou bonito quando eu estou pregando. A luz que brilha quando nós estamos nos movendo por Ele, não tem a ver com Ele ver, porque Ele já vê. É Ele que deu a essência da luz para brilhar em nós. Está entendendo? Tem a ver com os homens contemplarem, tem a ver com servir o próximo, tem a ver com abençoar o próximo. Agora olha que entendimento poderoso. Para que vejam as vossas boas obras. Para aí um pouquinho. Quando a gente pensa em boa obra, na nossa língua, no nosso contexto, no contexto social nosso, a gente pensa em boa obra. Você vem na tua cabeça o quê? Entregar uma cesta básica, não é? Cuidar do morador de rua, fazer boas ações. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não é isso que vem na nossa cabeça? A tua é diferente? A minha vem isso, quando eu penso, boas obras, vamos fazer boas obras. A gente pensa que é separar um tempo para poder fazer ações sociais. O que não é errado, é certo, deve ser feito. Jesus diz que deve. Ok? Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Quando estive nu, me vestiste. Quando estive enfermo, me visitaste. Quando estive preso, foste me ver. Então Jesus diz que tem que fazer. Não quero desconfigurar isso. Mas o que acontece? Existem duas palavras no grego para trazer as obras, ou aquilo que nós fazemos. Uma é a palavra diaconia, que vem a palavra diácono. Diácono significa aquele que serve. Ok? E diaconia é serviço. Então, aqui a palavra grega não é assim, para que os homens contemplem a vossa diaconia. Porque ir lá entregar uma cesta básica, dar roupa para o que tem necessidade, dar comida para o que tem necessidade, é diaconia. É um trabalho que eu exerço para servir o próximo. Aqui a palavra grega, para quem tem dicionário, procure. Aqui a palavra grega é ergon. A palavra ergon não significa o mesmo que diaconia. Significa as minhas ações no cotidiano. Aquilo que eu faço no dia a dia. Então o que Jesus está falando? Assim, no seu dia a dia, a sua luz precisa brilhar. Porque não tem a ver com as atitudes de diaconia, de serviço para o Senhor. Tem a ver com as atitudes de quem você é e quem você manifesta ser no teu dia a dia. Aí eu volto à primeira pergunta. Se as pessoas que vivem ao teu lado te provassem, que sabor você teria? Que ergon você manifesta? Então Jesus está falando, olha, as pessoas precisam ver que tipo de atitude você tem. E quando nós somos provados nessas nossas atitudes? Quando está tudo bem? Não. Quando a gente fica irritado. Quando a gente está estressado, quando a gente está cansado, quando a gente está com sono, quando a gente está chato. Quem nunca é chato aqui, atire a primeira pedra, porque todo mundo tem seu nível de chatice.
Tem ou não tem? Tem. Quando nós somos provados? Quando as coisas se tornam difíceis. Será que a nossa luz continua brilhando nos momentos que as coisas ficam apertadas? Ou será que a gente perde as estribeiras, chuta a lâmpada, derrama o óleo, quebra ela no chão, mete o pé e sai brigando com todo mundo? Se precisar matar 3, nós mata 3. Depois nós pede perdão. Né? Tem gente. Depois nós pede perdão. Vamos resolver isso aqui do meu jeito. Como é o nosso ergon? Como é as nossas atitudes no nosso dia a dia? Porque, cara, agir como cristão é fácil. Reagir como cristão é difícil. Porque na reação a gente manifesta quem a gente é de verdade. E confessando o meu pecado, eu não sou perfeito nisso, de forma alguma. Existem reações minhas que eu ainda detesto. Só a Laine sabe. Todo mundo tem. Todo mundo precisa ser aperfeiçoado. Todo mundo precisa lutar contra a sua própria vontade, contra o seu próprio eu, contra o seu próprio egoísmo, contra a sua própria arrogância, contra a sua própria presunção. Todo mundo tem guerras interiores. Cara, e Jesus começou os ensinamentos dele falando da gente. Por quê? Porque a obra de Jesus na cruz é por causa de quê? De gente. Não é para construir uma grande catedral, não é para ter um grande templo, não é para construir uma grande estrutura, não. A obra de Jesus na cruz é pessoas. Jesus morreu por causa de vidas. Jesus morreu para alcançar os perdidos. Jesus morreu para perdoar os pecadores. Jesus morreu para resgatar aqueles que andam em trevas e resolveu usar a luz do mundo para fazer isso. Nossa, eu achei que vocês iam achar legal isso. Eu acho o máximo. Falar que Deus tem algo para fazer, Ele resolveu me usar, eu acho isso poderoso. Cara, Deus tem algo para fazer e resolveu envolver você. Você é a luz do mundo. Ele falou, eu sou, mas eu estou transferindo a minha luz para você agora. E deixa eu contar, vocês poderão fazer obras maiores do que a que eu fiz. Amém. Foi isso que Ele disse. Por que sois tão tímidos? Homens de pouca fé. Jesus quer nos usar, cara. Nós somos o sal da terra. Mas se o sal não salgar e não dar sabor, não serve para nada mais. E a lâmpada, uma vez apagada, não tem utilidade. Jesus nos quer nos usar. Jesus quer que a gente brilhe, assim brilhe as nossas luzes diante dos homens. Quando eles verem as nossas atitudes, o nosso dia a dia, o que vai acontecer? E glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. As pessoas vão glorificar a Deus quando verem as nossas boas ações, as nossas atitudes boas. E querido, tem a ver com ser sal, permanecer. O sal não conserva. Tem a ver com ajudar a curar a ferida do próximo. Tem a ver com dar bom sabor. Tem a ver com iluminar os ambientes. Tem a ver com ser o que Jesus já disse que somos. Ele não falou assim, ó, vocês podem ser o sal da terra. Foi? Vocês poderiam tornar-se o sal da terra. É isso que está escrito? Ele não disse, vocês poderiam ser a luz do mundo. Se vocês se esforçarem bastante e orarem bastante e fizerem tudo direitinho, então vocês serão a luz do mundo. É isso que ele afirmou? Não, vocês são a luz do mundo. Brilhem, vocês são o sal da terra. Deem sabor. Fica de pé, vamos orar um pouco a respeito dessas coisas. Feche os seus olhos. Se alguém quiser vir aqui para frente, que está pensando aí, pastor, eu tô um salzinho muito, eu tô uma luzinha muito merreca. Ou você pode estar pensando, eu sou só uma lâmpadazinha, mas eu queria ser uma cidade sobre um monte. Eu sou só uma lâmpadazinha, mas eu queria brilhar muito mais. Você que quer isso, sai do teu lugar e vem. Vem aqui para frente.
Você que quer brilhar mais, você que quer salgar mais, você que quer temperar mais, você que quer ser diferente, você que precisa ser diferente do que você sempre foi, vem. O Senhor está aqui, vem falar com Ele. Você que quer ser transformado por dentro, você que não aguenta mais ser você mesmo. Você que olha para as suas atitudes e fala: Deus, eu cansei de ser eu. Eu preciso ser transformado, eu preciso ser modificado na estrutura de quem eu sou. Vem, sai do seu lugar, o Senhor está aqui. Você que ficou no banco, eu não sei o que você pensa sobre isso que foi ensinado, sobre o que Jesus ensinou, mas se renda agora na presença dEle. Jesus te quer. Às vezes você está aqui pela primeira vez, você nunca tinha entrado numa igreja e você ficou pensando: cara, que jeito que eu vou ser esse negócio aí? Deixa eu te explicar uma coisa. Jesus te ama do jeito que você é. Ele não impõe condições para você estar na presença dEle. Jesus nunca quis que você fosse perfeito. Ele só te instrui a ser parecido com Ele. Jesus nunca quis que você saísse mudando tudo na sua vida, mas que você deixasse o Espírito Santo mudar na tua vida aquilo que tem que ser mudado. Então, se você está aqui pela primeira vez, fale para o Senhor: Senhor Jesus, eu estou aqui e eu acho que eu nunca orei para você, Jesus. Fala para Ele: eu acho que eu nunca me dirigi a palavra a você, mas hoje eu estou aqui e eu quero falar algumas coisas. Feche os seus olhos, desconecte-se de quem está do seu lado. Fechar os olhos não é para poder orar, fechar os olhos é para poder se desconectar do ambiente. É para poder se conectar apenas com o Senhor. Esqueça o seu irmão, esqueça quem está do seu lado. Essa oração é individual, essa oração é sua. O Senhor está neste lugar. Fale com o Senhor agora.